Eu nasci numa favela muito pobre, miserável, mas eu gostaria que as crianças da próxima geração nascessem numa favela 3D, digital, digna e desenvolvida. Ninguém nasceu para viver entre ratos, nasceu para orbitar as estrelas e sonhar com aquilo que quiser. E a gente precisa oferecer isso para as crianças e não uma carga social irreversível para o futuro. Já pensou transformar a pobreza em peça de museu? Esse que você ouviu aí é o Eduardo Lira. E o sonho dele é justamente esse. Ele é fundador da ONG Gerando Falcões, uma organização voltada ao desenvolvimento econômico, social e cultural das periferias. E ele é o entrevistado dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e este é o podcast da semana. Na pandemia, o Eduardo Lira não parou. Ele lançou uma iniciativa emergencial batizada de Corona no Paredão, que distribuiu 25 milhões de reais em cestas básicas digitais para todo o Brasil. Com essa ação, ele atingiu mais de 400 mil pessoas em 300 favelas do país. E esse é um exemplo do trabalho que ele faz na Gerando Falcões, que se transformou numa plataforma de impacto social que tem como objetivo tirar famílias da linha da pobreza. Foi com esse trabalho que ele entrou na lista dos 15 jovens brasileiros que podem mudar o mundo do Fórum Econômico Mundial. Ouve aí meu papo com ele. Você lançou um livro no ano passado, né, em que você escreve que não era uma autobiografia, mas uma conversa sobre os aprendizados que você teve nos últimos anos para romper a barreira social, resgatar a autoestima e mudar a sua história. Então eu queria que você contasse como é que foi esse ponto de mudança da sua trajetória. Como é que você conseguiu identificar que tinha espaço para mudar e conseguiu promover essa transformação? Quando você nasce num ambiente de extrema vulnerabilidade e desequilíbrio social, é como se o meio colocasse uma bomba relógio no seu pescoço. E aí, você como um morador de favela, o que você precisa dedicar a sua vida é para desarmar essa bomba. Ou ela vai explodir. Então eu passei a minha primeira infância, adolescência, descobrindo um jeito para desarmar a bomba, para ela não me matar. E quem me inspirou para fazer essa obra de arte foi a minha mãe, Dona Maria Goretti, que me inspirou todos os dias quando a gente morava dentro de um barraco, numa favela, e o meu pai preso no sistema penitenciário. Ela olhava nos meus olhos e me falava: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. Você pode ir para onde você quiser. Você pode o mundo e pode tudo. De forma racional, ela estava errada. Mas essa coisa de sonhar grande leva pessoas a lugares improváveis. Então, minha mãe me vitaminou para eu correr atrás. E eu desarmei a bomba. Eu consegui. Eu cortei o fio correto, eu fui paciente, eu não desisti, eu fui persistente. Então, hoje, a minha dedicação de vida é para desarmar muitas bombas relógios, só que em escala, e salvar o máximo possível de crianças e jovens e famílias que vivem em territórios de pobreza do país inteiro. Então essa é a minha história e é a minha busca social. A minha segunda pergunta vai nessa linha mesmo, que a mudança ela se mantém como um ponto central do teu trabalho, né? Que hoje implica na mudança da vida de outras pessoas. Qual é a maior dificuldade, então, que você encontra hoje na Gerando Falcões para que a vida dessas pessoas mude para valer? A pobreza ela é multidimensional, então ela precisa de uma atuação multissetorial. E multissetorial significa uma intervenção sistêmica, que as pessoas precisam se alimentar de forma adequada, viver num ambiente que tenha a promoção da paz e cidadania, precisam dormir bem, elas precisam se educar numa plataforma, seja física ou digital, que ofereça o melhor do conteúdo. Elas precisam de acesso à primeira infância, de creche, elas precisam de viver num ambiente que possa oferecer um nível de segurança. Ela precisa ter a família em casa, o pai. Ela tem que ter experiências lúdicas que possa reforçar a sua autoestima. O contrário disso joga as pessoas para baixo e vão colocando elas dentro de uma prisão social da pobreza, que é muito difícil de conseguir
libertá-las. É como se elas tivessem sido sentenciadas à pobreza, e absolvê-las requer uma atuação sistêmica da sociedade. Então, convencer a sociedade disso, juntar todas as forças e fazer isso com uma agenda de longo prazo é a nossa batalha, é fazer o ovo parar de pé. Mas a boa notícia é que é possível, mas precisa de muita vontade política e também de muita vontade social. Porque se o povo quer, se as pessoas quiserem, a agenda, a iniciativa privada, o terceiro setor, a academia, a ciência, ela impõe ou ela influencia as políticas públicas. Mas cada vez mais eu tenho visto, infelizmente, os brasileiros com a cabeça baixa, desacreditando, desistindo do Brasil. Isso é muito ruim. Então a gente tem que oxigenar. Esses movimentos, os Edus Liras, as Dudas da vida, precisam construir soluções e oxigenar, e oferecer, e debater com o país, e mostrar a viabilidade, um caminho alternativo para o país, através da produtividade do empreendedorismo social, da iniciativa privada, da academia. Eu li que você foi escolhido pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 15 jovens brasileiros que podem mudar o mundo. E você diz que quer transformar a pobreza em peça de museu. São mudanças imensas. Elas são possíveis? Os humanos estão investindo em mineração de asteroide. Nesse exato momento, Elon Musk trabalha feito um maluco com um exército de engenheiros de primeiro nível formado nas melhores universidades americanas para colocar o homem em órbita, para enviar foguetes para Marte e colonizar o planeta com impressão 3D de casas, vão abrir dutos, construir estradas, explorar um novo mundo. Por que não colocar a favela no museu? É plenamente possível. Agora, enquanto um clube muito pequeno de super ricos querem fugir para Marte, muitos jovens acordam todas as manhãs nas favelas tentando fugir da morte. Enquanto a gente tenta ir para um planeta sem oxigênio, muita gente morre sem cilindro de oxigênio no Amazonas. Agora, a batalha pela ida ao espaço, ela é necessária. O advento da missão Apollo trouxe o GPS, inovação em comunicação, satélites, mas a gente precisa balançar os pratos. A NASA aporta algo em torno de 60 bilhões de dólares por ano na corrida espacial. E pela primeira vez na história, o Brasil aportou 7 bilhões de reais para combater o Covid. Então, existe uma desproporcionalidade de investimentos, de espaço, de visibilidade muito grande. Agora, a gente chega cada vez mais próximo, Isa, de uma irreversão social. Isso é um problema, porque a primeira favela nasceu 120 anos atrás. De lá para cá, a franquia que mais cresceu não foi a franquia Burger King, nem McDonald's, nem Correio, foi a franquia Favela, com mais de 7 mil unidades, chegando já em 14 mil, segundo o último censo do IBGE, com uma taxa de crescimento gigantesca, dobrando de tamanho na década. Mais de 14 milhões de brasileiros vivendo em favelas. Então, se a gente manter essa tendência de crescimento da desigualdade social, isso pode se tornar irreversível. E aí, a carga vai ficar em cima das crianças, que vão lidar com problemas talvez irreversíveis. E será que elas estão tendo a educação e a capacitação de liderança para lidar com problemas tão complexos? E aí, se a gente não mudar nada e o planeta se tornar algo que parece inviável ambientalmente e socialmente, a única solução realmente vai ser o Elon Musk chegar lá. Só que ou ele cria uma cota para os mais pobres e também para a classe média, ou só vai ter entrada quem tem um ticket médio de alguns milhões na conta, o bi. Eu acho que a gente está numa encruzilhada como planeta e como sociedade. E essas encruzilhadas geralmente levam a gente para algum lugar melhor. Então a gente precisa tomar as decisões que são cruciais como sociedade, como país, para a gente mudar o destino do transatlântico. E pensando então sobre o dinheiro, né? Você tem apoio de grandes empresários. No Globo você escreveu que são 12 investidores fixos e tem nomes de muito respaldo, como o do Jorge Paulo Lemann. Como é que você conseguiu atrair a atenção deles? A Gerando Falcões completa 10 anos esse ano. Então tem 10 anos que a gente está pedalando, lutando e construindo todo dia.
esses investidores, até pelo background deles, você não consegue convencê-los com discurso, é com entrega, com efetividade. Então, foram muita construção, muita entrega, muitas metas, pragmatismo, capacidade de execução, uma ONG orientada a dados, uma ONG que tem o foco em recrutar, tanto na favela como no centro, as melhores pessoas, desenvolvê-las, uma ONG que tem uma agenda de longuíssimo prazo, uma visão estratégica, uso de tecnologia. Então, isso atrai. Então, faz a gente ter parceiros, investidores como Jorge Paulo Lemann, Eli Hor, Guilherme Bentimol, Daniel Castanho, Rubens Menin, Ana Maria Diniz. Então, isso colabora. Agora, a transformação das favelas brasileiras não cabe no bolso de 12 caras. É aí que tá. Então, a gente precisa escalar essa participação, criar uma grande coalizão de empresas, filantropos, governos e definir metas. O grande ponto é, quando a gente olha para o Brasil, a gente não sabe quais são os 10 grandes problemas que o Brasil está tentando solucionar. A gente não tem clareza disso. Então, a gente não tem um acordo sobre os problemas. A gente pode estar em desacordo na solução, mas no problema não. A gente tem que falar assim, nós temos esse problema para resolver. Mas existe uma difusão, uma bateção de cabeça muito grande. Então, ninguém sabe qual é o problema que a gente está resolvendo. Então, a hora que a gente falar assim, estamos solucionando esse problema, isso tende a ser acelerado, a transformação. No caso da Gerando Falcões, a gente tem nitidez. Nós estamos trabalhando para transformar a pobreza de favela em peça de museu, assumidamente antes do Elon Musk colonizar Marte. Tá dado. Outros vão fazer outras coisas e tem grandes organizações. O meu foco eu levanto, como, durmo para isso. E quem vem para dar uma sistemática contribuição em torno disso. Eu queria te perguntar sobre esse modelo de gestão da Ambev que você adaptou para o mundo social, com metas, indicadores de performance, isso que eu imagino que foi o que você citou agora, de dados que você entrega para esses investidores, né? Isso reflete uma mudança de mentalidade no que se imagina de uma ONG. Como é que você chegou a esse modelo? E qual é a reação das pessoas quando elas sabem que a Gerando Falcões funciona dessa maneira? A reação depende, é plural, mas o importante é o foco. E tem vários tipos de movimentos sociais e de características, e eles são complementares. Tem ONGs que não trabalham com metas, assim como a Netflix também não tem metas, 5 metas e não dá bônus, a Ambev dá. Mas o cerne do que a gente faz é aplicar ciência de foguete para combater pobreza. Então, o que significa isso? É você ter a clareza do problema, você aplicar soluções inteligentes, colocar o nosso usuário, ou o nosso cliente, ou as nossas famílias atendidas das favelas no centro das nossas decisões. A gente usar dados para poder medir os experimentos que dá mais certo, ou seja, a cada lançamento de foguete a gente ter evidência, trabalhar com dados, e a gente trabalhar com metas, KPIs muito nítidos para resolver esses problemas. Então, em quantas vezes a gente tem que aumentar a renda de cada família para ela sair da linha da pobreza? Essa é a meta. Então, vamos trabalhar. Qual que é o prazo? Tantos meses ou tantos anos? Como que a gente gere isso através de rituais semanais? Como que a gente acompanha? Qual que é o time? Qual que é as pessoas que eu preciso? E fazer isso de forma sistemática no tempo. Então, isso é você aplicar ciência de foguete para combater pobreza. Agora, tudo isso, sabe, Isa, você faz com pessoas extraordinárias. Pessoas que não aceitam ir dormir à noite satisfeitos em terem feito um bom trabalho. Pessoas que querem efetivamente fazer coisas extraordinárias com a sua própria vida. Tem que ser um time de fanáticos, de pessoas que estão compradas nessa missão. A Gerando Falcões, ela tem um escopo muito maior hoje do que há poucos anos, com mais unidades. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de expansão que você está vivendo. A gente trabalha, Isa, com foco de encontrar líderes, acelerar suas habilidades, capacitá-los nas melhores técnicas de entrega de serviços sociais na ponta e gestão, para eles transformarem suas comunidades. Então, a Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que trabalha em rede com centenas de ONGs, e hoje nós já estamos presentes em mais de 300 favelas e devemos chegar até o fim deste ano, com presença em quase 1.000 favelas brasileiras, combatendo pobreza, diminuindo desigualdades e oferecendo o melhor para os mais pobres. Você
é pai também. Eu queria saber como é que a paternidade, se ela te mudou de alguma maneira. E se você acredita que promoveu mudanças no jeito de ver o mundo e de trabalhar também. E ser pai de meninas é uma experiência de vida muito transformadora, do ponto de vista de quebras de paradigmas e um reposicionamento da sua visão de mundo. É muito transformador. Sabe que quando você consegue compreender efetivamente os problemas do mundo, você percebe que a maior carga, assim, os nossos erros, quem vai assumir a maior carga pelos erros cometidos pelos adultos são elas. Então, é bem curioso essa pergunta, porque eu tento trabalhar para que o mundo delas e de muitas outras crianças sejam menos pesado. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que, por mais que a gente corra contra o tempo, uma carga muito pesada ainda vai ficar sobre elas. Eu tento conversar com elas sempre sobre isso, sobre persistência, sobre empatia, sobre o papel que elas podem exercer na sociedade. Independente do que elas quiserem ser, elas não precisam ser empreendedoras sociais, mas elas precisam ser cidadãs e se envolver em problemas complexos, tentar resolver e solucionar problemas que são cruciais para o mundo. Eu tento falar todo dia a mesma coisa para elas, até elas entenderem. E parece que eu estou conseguindo, mas vamos ver no longo prazo. Edu, você trabalha para mudar a vida das pessoas, né? Que conselhos você dá para quem quer mudar de vida? Não terceirize para ninguém. Se você realmente quer, você precisa lutar e não esperar que alguém venha te salvar, mas colocar toda a sua energia nisso e se tornar uma obsessão de vida. É muito difícil, a desigualdade ela é muito grande, mas a gente nunca pode duvidar da força do espírito humano. Não era para eu estar aqui. E por um erro químico eu tô. Mas eu sei que a minha história é uma exceção. Mas em meio a tudo isso, eu visitei a cela onde o Mandela ficou preso por algumas décadas. 4x4. Quando você está ali, você sente pulsando o que significa a força do espírito humano. De não desistir nunca. Então, se alguém realmente quer, é não desistir. E ter isso como uma obsessão de vida e ir atrás com toda a sua força. Muito obrigada, Edu. Parabéns pelo trabalho. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar outras vezes. Estou à sua disposição. Conta comigo. No site da Gama, você tem outros conteúdos com o tema mudança. Lá você encontra uma reportagem sobre como a sociedade revê seus hábitos, outra sobre como mudar para ser mais saudável, além de ler uma entrevista com a filósofa Viviane Mosé. Entra lá no site da Gama para ler essas e outras. E se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir as edições anteriores, em que a gente conversou com a Natália Pasternak, a Vera Iaconelli e o Ailton Krenak, entre muitos outros. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Maurício Abad. Até semana que vem!